No mês de março, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e o Ministério da Saúde reforçam a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer coloretal. Através desta ação surge a campanha Março Azul Marinho. O Dr. Amaury de Oliveira é oncologista em Campo Grande e fala sobre os principais sintomas em volta da doença. São vários os fatores. O fator alimentar ele é importante, o fator constitucional do indivíduo, por exemplo, aqueles pacientes que têm quadros crônicos de constipação intestinal. Existe um fator hereditário, 10% dos cânceres de cólon, eles são constituídos por uma doença chamada doença polipóide familiar. Então a formação de pólipo, que é uma característica hereditária e familiar, ela pode gerar a formação. A dieta, uma dieta pobre em vegetais, pobre em fibras e uma dieta muito rica em proteínas, ela também tem um fator que é preponderante à formação do câncer de cólon. Se você imaginar que os pacientes que são constipados cronicamente, eles, por característica, o bolo fecal fica muito tempo dentro do cólon. E isso faz com que ele crie uma formação de colônia de bactérias que liberam diversas toxinas. E essas toxinas são toxinas que criam agressões à mucosa intestinal e podem fazer a formação do câncer. Então, característica familiar hereditária, característica constitucional do indivíduo, constipação, doenças prévias como doenças diverticulares, doenças imunobiológicas, como por exemplo doença de Crohn, que são doenças inflamatórias, e a dieta. Esses são os principais fatores. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de colo retal é um dos 3 cânceres que mais matam os brasileiros. Segundo dados divulgados em 2020, 50 mil pessoas receberam o diagnóstico da doença, além de mais de 20 mil óbitos. O médico oncologista explica que os sinais podem ser silenciosos, com raras manifestações. Alguns sintomas eles só ocorrem quando o câncer já está um pouco mais avançado. Inicialmente, raramente você tem algum sintoma. Então, a doença inicial, e como ela dá geralmente em pacientes mais constipados, ele já tem esse sintoma de ficar vários dias sem evacuar, com a barriga inchada. Então, nas fases iniciais, você não tem muitos sintomas. Quando ele está mais avançado, os sintomas são anatômicos. Então, você imagina que você tem um cano, em que nesse cano nasce algo por dentro. O que ele vai causar? Ele vai causar uma obstrução. O principal tratamento hoje para câncer de colo é cirurgia. É o principal tratamento, você tem que tirar a doença. Tá? Obviamente que, previamente à determinação do tratamento, você tem que fazer algo chamado estadiamento. Ou seja, até onde a doença foi, ela só está no intestino? Porque se ela estiver no intestino, mas ela já tiver metástase, às vezes você não opera esse paciente. Mas em 90% das vezes, o tratamento principal é cirurgia. Você operando, existe a possibilidade de se fazer radioterapia e quimioterapia. O recado que eu digo é, qualquer indivíduo acima de 45 anos, faça uma colonoscopia. Se a sua colonoscopia for normal, você tem que repetir ela a cada 5 anos. Se ela tiver algum pólipo, alguma alteração, você repete a cada 2 anos. Tá? Para aquelas pessoas que têm queixas intestinais crônicas, como constipação, independe da idade, faça uma colonoscopia. É o único método preventivo para diagnosticar. Tá? Então, se você tiver condições, se você tiver oportunidade, após os 45 anos, como rotina, faça a colonoscopia. Se você tem alguma queixa intestinal, qualquer idade, faça a colonoscopia. É a única forma de prevenção de um câncer que mata, extremamente agressivo.